Em discussão única, projeto de lei número 121/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóveis em dação em pagamento para extinção de crédito tributário. O senhor prefeito municipal encaminhou mensagem aditiva ao presente projeto de lei. Não há necessidade da leitura, é de conhecimento de todos os senhores vereadores. Está em votação a juntada da mensagem aditiva enviada pelo senhor prefeito municipal. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. São os novos laudos. Só para... eu estava conversando com o Lilico, que fique registrado em ata, que seja lida as duas mensagens, né? Uma mensagem. São duas emendas da Comissão de Justiça, mas agora é só uma mensagem aditiva encaminhando novos laudos. Ah, tá. Foram, só para que o público possa tomar ciência, foi encaminhada uma mensagem aditiva e essa mensagem foram encaminhados novos laudos que foram anexados ao processo. Tá? Está em votação a juntada da mensagem aditiva. Os senhores vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a juntada da mensagem aditiva. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas ao projeto. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do parecer com as emendas. Agora, o vereador Luiz Carlos Anastácio solicita a dispensa da leitura. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão as emendas e o projeto de lei em questão. Não havendo oradores, estão em votação as emendas, uma a uma, sendo primeiro as emendas. Infelizmente não posso, vereador Lilico. Está em votação a primeira emenda. São duas, né, Nego? São duas emendas substitutivas. Está em votação a primeira emenda, que trata-se de uma emenda substitutiva ao caput do artigo 1º, ao seu parágrafo 2º, que passa a ter nova redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a primeira emenda substitutiva ao caput do artigo. Está em votação a segunda emenda, emenda aditiva, para a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 1º do projeto em questão. Está em votação a segunda emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a segunda emenda. Está em votação o projeto de lei em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei em seu original em discussão única. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade dos presentes a redação final, já com as emendas acopladas. Está em discussão o projeto de lei número 124/2007,
de autoria do senhor prefeito municipal, que desafeta a área que especifica de propriedade do município e autoriza sua doação ao proprietário lindeiro. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua discussão única. O vereador Cláudio Honor solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes a redação final. Está em discussão o projeto de lei número 125/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar por doação área de terreno urbano que especifica a Polícia Militar do Estado de São Paulo para a construção da sede da primeira Companhia PM do 33º BPM do interior. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade do presente a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Com a palavra o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Que acabou de chegar aqui o nosso vereador da bancada, Kiko Miziara, que, por motivo de consultório, deve ter atrasado, e ele tinha pedido para me comunicar a Vossa Excelência, e eu tinha esquecido. Anotado só para pedido do vereador que fique registrado em ata. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças. A bem, na verdade, senhor presidente, o que eu quero, diante da presença do vereador Lilico, do vereador Kiko e do vereador Paçoca, eu quero restabelecer aquilo que eu acho justo, porque na última sessão eu fui um dos que cobrou a ausência dos vereadores que entendiam que teriam que estar aqui. E hoje, em conversa com o vereador Paçoca e com o vereador Lilico, eles, inclusive, conversando comigo, disseram que, da forma tranquila pela qual não puderam estar presentes, porque o Lilico, em caso de emergência, 6 horas eles ainda estavam na cidade, depois teve que sair, se ausentar de Barretos. Não tive a oportunidade de conversar com o vereador Kiko, mas em virtude das funções dele, mas do vereador Paçoca, que também justificou e me convenceu da tua ausência. E eu acho que é bem da verdade, para transparecer aquilo que é correto, e eu não poderia deixar também, como líder da bancada, de agradecer os 3 vereadores da oposição, que hoje aqui compareceram para a votação desse projeto de suma importância. Eu acho que discutir o projeto é uma desnecessidade diante do objetivo social do mesmo, mas eu queria, de qualquer forma, agradecer aos senhores pela lisura de hoje aqui, resolvendo esses 3 projetos, fica uma coisa tranquila, e nós terminamos o ano a contento, sem qualquer questão que vai ser dirimida ou ser decidida, e fica aqui registrado em ata a justificativa da ausência dos senhores, que eu cobrei, e que cobraria de forma tranquilamente diante da obrigação moral dos senhores. Mas que fora justificado, e eu tenho a obrigação de voltar a dizer e agradecer os senhores por estarem presentes hoje. Continua em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador Dr. Otávio Alves Garcia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes a redação final do projeto de lei número 125/2007. Não havendo justificativa do vereador Dr. Kiko Miziara. Não é para justificar voto, senhor? O microfone do Dr. Kiko está mudo também, Didio. Alô, agora tá. Senhor presidente, não é para justificar voto. Tanto é para justificar meu atraso de hoje, e era em razão profissional, como a minha falta na sessão extraordinária marcada semana passada. Também por razões profissionais. Com a graça de Deus, eu sempre estou no consultório muito além das 6 horas da tarde. Foi por essa razão só que eu faltei. Não havia motivo nenhum, muito menos político, para faltar. Né? Então, estou aqui justificando a todos os colegas que a minha falta na sessão passada e o meu atraso na sessão de hoje foi devido a isso. E eu espero, senhor presidente, que isso continue. Sabe, esses atrasos meus, porque quanto mais eu atraso, mais eu faturo. O que é muito bom profissionalmente para mim. Obrigado. Nada mais havendo a tratar. Assim. A nossa diretora parlamentar, a Nery, está me solicitando para comunicar, aproveitando que hoje nós temos a maioria dos vereadores presentes, a nossa sessão ordinária do retorno do recesso, que deveria acontecer na primeira segunda-feira de fevereiro, tendo em vista que vai cair bem no meio do carnaval, ficou já na última sessão devidamente notificada para acontecer no dia 7 de fevereiro, a quinta-feira posterior ao carnaval. Quinta-feira de cinzas, vereador Lilico. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tá. Doutor, Renato vai levar?